Este episódio do Em Foco faz parte da campanha O Podcast é Delas, criada especialmente para o mês de março. Diversos programas estão participando e a ideia é celebrar e incentivar a participação feminina na podosfera, especialmente em equipes fixas, como já acontece na família Cinematório desde sempre. Para encontrar facilmente os outros participantes da campanha, basta você acompanhar a hashtag O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2018. E durante o ano todo, ouça mulheres. Aproximar a linguagem cinematográfica da linguagem musical, assim, é como se fosse a música para os olhos. A riqueza estética que esse filme tem é impressionante, né? A variedade de planos, de ângulos que ela utiliza, movimentos, né? Tem traveling, os efeitos que ela usa de câmera, de montagem, né? Tem plongé, tem plano de close, tem quase tudo ali. Se você quiser fazer um dicionário cinematográfico, dá pra você pegar frames desse filme e ilustrar. Filme de tensão que ela constrói, né? Daquela, não sei, me lembra um pouco Hitchcock, né? Da arma ali na gaveta e tudo ali sendo construído em torno, né? E que cena incrível a daquele baile na cabeça dele, que o lustre, né? Gira enquanto as pessoas lá embaixo giram e ela filma os dois ao mesmo tempo assim de cima, Todas né? as pessoas têm capacidade de apreender algo daquelas imagens ali. E aquilo fazia algum sentido, ou até pela própria falta de sentido, provocar alguma coisa na pessoa, uma reflexão, uma lembrança. Nesse cinema não é o racional que conta, não, sabe? É mais a experiência ali de... É arte, cara, é poesia, não é... Claro que todo cinema é arte, mas... além de uma narrativa ficcional, bonitinha, fechadinha, uma história a ser contada. É um outro cinema aqui. Germaine Dulac. Já ouviu falar? Cronologicamente, ela foi a segunda cineasta francesa depois de Alice Guy, que foi contemporânea de Georges Méliès. Alice quem? Dulac e Guy são pioneiras da sétima arte, mas por serem mulheres, sofreram e ainda sofrem com o apagamento de seus feitos nos registros históricos do cinema, e por isso seus nomes podem não soar familiares. No caso de Guy, ela é considerada hoje a primeira diretora e roteirista de filmes de ficção. Seu primeiro trabalho foi feito em 1896 e ela realizou mais de 700 filmes entre curtas e longas. Germaine Dulac começou sua vida profissional como jornalista, escrevendo em publicações feministas como o jornal La Fronde e a revista La Française. Mais tarde, se tornou importante crítica e teórica de cinema, alinhando-se a movimentos de vanguarda que buscavam legitimar o cinema como um meio artístico independente do teatro e da literatura, além de defender a ideia de autoria, muito discutida e difundida mais tarde pelos críticos da Carrière du Cinéma e pela Nouvelle Vague. Pensar o cinema e também realizar veio quando ela e a atriz russa Stasia Naperkolska fundaram, junto com a roteirista Irene Ileoerlanger, uma companhia de cinema batizada de GH Films. A partir daí, Dulac dirigiu 36 filmes, incluindo alguns longas. É dela, inclusive, o filme considerado como o primeiro feminista da história, A Sorridente Senhora Baudet, de 1922. Mas sua obra como um todo oferece uma perspectiva feminista, inventiva e experimental para o cinema mudo, sendo que ela foi uma das figuras de destaque do impressionismo francês e já flertava com o surrealismo, antes mesmo de Buñuel com seu importantíssimo O Cão Andaluz. Dulac também foi fundamental no desenvolvimento de cineclubes na França em meados dos anos 20, e de meados dos anos 30 até sua morte, em 1942, ela trabalhou com documentários e cinejornais nos estúdios franceses Pathé e Gaumont. Por tudo isso e pela riqueza de seus filmes, independente de contexto, o nosso enfoque da vez é todo dela. Olá, eu sou Raquel Gomes. Eu sou Estefânia Amaral. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Antônio Tinoco. Em Foco, Germaine Dulac.
Neste programa falaremos sobre Germaine Dulac, pioneira do cinema mundial, fortemente ligada ao impressionismo francês e também ao surrealismo. Nós abordaremos 2 filmes neste programa. Primeiro falaremos sobre A Sorridente Madame Baudet, filme de 1923, e depois, num segundo momento do podcast, abordaremos A Concha e o Clérigo. Este é o filme mais conhecido da Germaine Dulac. Ela que é uma cineasta pioneira do feminismo no cinema e também do surrealismo. Então, cada parte desse programa abordará uma dessas facetas da sua carreira. Além de ter sido importante teórica de cinema, crítica cultural e jornalista também. Exatamente. Bom, a gente está aqui hoje com a Estefânia, que é uma especialista, conhece tudo da vida e da obra de Germaine Dulac, não é, Estefânia? Cara, nesse também não. A Raquel tá sabendo mais da biografia, até engasguei, do que eu, assim. Na verdade, eu vi esse filme A Concha e o Clérigo numa exposição que teve lá no CCBB, sim, em 2014, que era só sobre trabalho de mulheres. Então eu cheguei numa sala, tava passando A Concha e o Clérigo, não vi do início, vi de uma cena aleatória. Era aquelas salas assim, que ficam projetando o filme o dia inteiro. Eu cheguei lá, não sabia o que estava acontecendo, e eu fiquei nessa sala, sei lá, umas 2 horas vendo o filme de novo em looping. Então, e ele continua em looping na minha cabeça. E se vocês assistirem no YouTube, ele tá um looping também, ele começa de novo, né? Por questões de direitos, tem muitos filmes que estão no YouTube que passam assim. Então segue esse looping aí. Até hoje eu não decorei a ordem que ele tá, mas eu já vi 800 vezes. E a gente nem tá falando da Concha e o Clérigo ainda, mas o meu contato com a Germaine é esse filme, assim, basicamente. Não, isso é importante dizer, né? Que os filmes estão disponíveis no YouTube. Sim. Né? Aliás, esses 2 são os que estão disponíveis com melhor qualidade. A obra da Germaine Dulac não se resume só a esses filmes. A gente, inclusive, vai comentar aqui um pouco também sobre Um Convite à Viagem, que é um outro filme que ela fez entre esses 2 e que também está disponível com boa qualidade. Mas é uma obra que está assim, necessitando de uma restauração urgente. Né? É uma obra que precisa ser resgatada, estudada, né? E mais comentada. Com certeza. Porque a gente encontra até material bibliográfico muito raro, né? Assim, tem pouca coisa escrita sobre ela em português e em inglês também. O que a gente encontrou disponível na internet, a gente colocou para você que está nos ouvindo aí na página deste programa, deste episódio. Então tem os links aí para textos, tem vídeos também, vídeo ensaio falando um pouquinho sobre o estilo dela. Então é muito importante, né? Era um desejo nosso já desde o ano passado falar sobre esses filmes. Então assim, a gente vê como uma importância também de estar trazendo à luz o cinema da Germaine Dulac no momento em que o nosso podcast está aí fechando, né, uma série de programas em que a gente abordou o impacto surrealista, né, no cinema, principalmente depois de um ano em que tivemos Twin Peaks, O Retorno, né, um filme que foi sem dúvida série, né, que foi sem dúvida nenhuma um dos grandes marcos do ano passado, né, 2017, em qualquer esfera audiovisual que você possa imaginar. Então a gente vai falar sobre a Germaine Dulac, inclusive pontuar como que tem elementos ali que certamente influenciam David Lynch e outros diretores, inclusive dos primórdios do surrealismo, como o próprio Buñuel, né, a quem é atribuído o início do surrealismo no cinema, mas a gente vai ver que, na verdade, a Germaine Dulac ela foi pioneira e antecipou em pelo menos 2 anos, né, o surgimento do surrealismo na 7ª arte. Mas antes da gente chegar lá, na parte surrealista da coisa, vamos falar sobre esse pioneirismo da Germaine Dulac em fazer filme feminista. A Sorridente Madame Baudet, de 1923, é considerado um dos primeiros filmes a trazer uma história narrada do ponto de vista da mulher. Aqui, no caso, uma mulher casada que está infeliz no casamento e pensa em matar o marido, que tem aquela brincadeira que ele faz ali com o revólver, que é algo muito estranho, né?
dispensar, mas ela acaba pensando nisso como uma forma de se livrar desse tormento. E a gente vai ter, então, essa história narrada do ponto de vista dela, o que era uma coisa, se não inédita, muito rara, né? Porque a gente tem que pisar em ovos ao falar disso foi o primeiro filme, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa desaparecida, sim, muita coisa que, assim como a própria Germânia do Lago, foi apagada dos registros históricos, da narrativa histórica. Então a gente vai tentar evitar falar, né, disso, de ter sido o primeiro filme feminista, mas sem dúvida nenhuma é um dos primeiros que a gente encontra, né, disponível, assim, que a gente vai ter essa abordagem, não é? Tem a Alice Guy, né, que também foi muito apagada ali, né, que o cinema ficcional deve tudo a ela, porque ela foi que contou uma história real ali, e tem Consequências do Feminismo, só não lembro de que ano que é esse curta dela. Uhum. Que também é um dos primeiros filmes nessa linha, mas aí já estava mais marcado, até no título, né? Uhum. Aqui não tem essa marcação, muito antes. Esse título é um tanto irônico, muito, né? Muito irônico. Na verdade, o marido é sorridente e ela é muito depressiva, né? E eu acho que ela não pensa só em matá-lo, mas como em se matar também. Tem toda uma relação com aquela arma ali. É muito pesado. Eu gostei, assim... Tava gostando muito do filme, o clima de tensão que ela constrói, né? Daquela... Não sei, me lembra um pouco Hitchcock, né? Da arma ali na gaveta e tudo ali sendo construído em torno, né? E aí eu tive um baquezinho no final que eu achei ele um pouco impactante. Mas depois eu fiquei pensando, ao final, que faz muito sentido, né? Tipo assim, o casal passa o filme todo sem conseguir se comunicar, assim, naquela briga, e o vaso ali de flores na mesa é ultra simbólico, né? Tipo, essa briga silenciosa que eles vão tendo. E até no final ela não consegue que o marido a entenda, né? Uhum. Depois eu fui percebendo que é um final muito bom pro filme, ainda que não seja tão, assim, impactante da primeira vez que eu vi, mas eu gostei muito do filme. Acho que começando pelo fim, né? Já que a gente tá sendo dadaísta até hoje, é um fim frustrante, assim, cara. Muito. Porque ela continua presa naquela situação, né? Não teve um desfecho trágico, mas você vê que ela continua infeliz. E ele desesperado ali, como é que ela vai se livrar disso, sabe? Agora ele sabe por que a arma estava carregada, né? Dando spoiler ali. Então é um final corajoso também. Não é um final feliz, é um final difícil pro filme. A gente vê que continuou nessa história dela. Eu acho que é um final bem coerente, né? E eu gosto muito porque, além de ser feminista no sentido de trazer essa psicologia da mulher, né? Essa questão, assim, do interior dela, do desejo dela também, o desejo sexual mesmo, porque você tem ali ela, né, imaginando aquela pessoa, aquele cara que tá na revista. Tenista, né? É um tenista. É um cara com um uniforme esportivo, né? Eu acho que é um tenista. E você vê também que ela lê muito. Então, é como se ela estivesse com essa vida dupla, né? Essa vida muito interior, muito fértil interiormente, né? E um tédio total. Exato. E o exterior é esse tédio e essa pressão psicológica. Pra mim, é também pioneiro nessa questão de abordar, digamos, um relacionamento abusivo, sabe? Psicologicamente falando. Porque essa coisa dele pegar esse revólver e fingir que tá indo se matar... Chantagem emocional. É uma chantagem emocional. Então, assim, pra ele pode ser uma brincadeira, né? Que ele ri, inclusive. Ele até, acho que repete isso com outras pessoas. Mas, enfim, pra ela, que tá vivenciando isso sempre, é uma chantagem emocional. Então, além dela estar nesse lugar em que ela se sente presa, que ela não se sente... Enfim, que ela não se sente realizada, assim. Ela também está sofrendo essa chantagem emocional que é pesadíssima. Então, quando você até compreende por que de repente ela pega aquela arma e coloca a bala, sabe? Porque ela tá num desespero muito, muito interno, assim, e que ela não consegue extravasar, né? Então, eu achei muito interessante. E eu gosto muito também da própria forma do filme, porque, igual o Antônio falou, assim,
a forma dele faz você ficar tenso, faz você perceber essa aproximação do que ela tá pensando, assim, das viagens muito particulares dela, assim. Eu achei sensacional. Assim que eu vi o filme, eu falei, cara, por que eu não tinha visto isso antes? É muito... E tem umas simbologias, tipo, quando a mão dela tá com a aliança, né? E de repente a aliança some, sabe? Você vê que, assim, é muito no visual que ela trabalha o sentimento daquelas pessoas também, né? É um filme muito bonito, esteticamente, porque ela vai utilizar vários tipos de planos, né? Ela usa bastante closes, inclusive, né? Então isso traz assim um dinamismo para o uso da linguagem que torna o filme mais interessante visualmente, porque se a gente pegar aí muitos filmes feitos nessa época, né, e anteriores, a gente tem mais uso de planos abertos, planos médios, né? Aqui a gente já percebe que tem uma variação bem grande, né? Que certamente vem dessa influência dela da vanguarda, da arte. Depois, nos próximos filmes, então, ela vai usar isso assim de uma forma muito mais radical, né? Mas aqui a gente já percebe, né, que ela tem essa preocupação de fazer o uso da linguagem cinematográfica em sua plenitude. E isso que a gente falou de ser um filme narrado do ponto de vista da mulher, porque ela é a protagonista, a gente percebe isso também nesses momentos em que a gente tem a representação visual do que ela está imaginando, né? Então, quando ela pensa, por exemplo, vem aquele tipo um fantasma assim atrás do marido, né? É como se ela estivesse imaginando aquilo, já é um primeiro desejo dela de se livrar daquele cara que não valoriza ela, né? Que está fazendo ela se sentir aprisionada nessa relação. E a gente pode também falar de um relacionamento abusivo, né? No caso, assim, de você ver que é um cara que é truculento, é um cara que ele, de algum modo, parece até um vilão mesmo, assim, um monstro, né? Tem uma maquiagem usada nele, assim, que torna ele com umas expressões meio monstruosas. E é interessante também você reparar como que ela retrata esse homem, o marido, e, por exemplo, o amigo dele. Você vê que tem uma diferença gritante, né? Ela não vilaniza todos os homens que estão no filme. É esse marido que é um tormento para essa mulher. Né? Então eu acho isso interessante também, porque em determinado momento um amigo dele até meio que fala assim, não faz isso, né? Tipo, tentando assim, mostrar que ele está errado, né? Então eu achei isso interessante também. E mesmo depois, na conclusão, quando ele dá o tiro, né? Aponta a arma para ela e dá o tiro achando que a arma está descarregada, né? Mas ela tinha colocado a bala e a bala pega no vaso. Você vê assim que ele fica assustado, né? E vai pedir desculpa para ela e tudo. Então tem, de certa forma, também uma redenção para ele no filme, né? Não é, de todo modo, um filme que vai colocar esse cara como um monstro que tem que ser eliminado, né? Ela, de algum modo, ela oferece uma possibilidade de redenção para ele. Tipo, como se ele não fizesse ideia de que ela está infeliz. Isso não é uma camada, né? Eu acho que não é surrealista considerado esse filme de 23, mas ali já tinha uma Ray também, e ela faz um trabalho com os negativos de sobreposição, que pra mim a Gênesis já tá ali. E focar na mente dos personagens, esses devaneios, dela olhar a revista, imaginar uma coisa acontecendo, pra mim já tá, é muito onírico, já é muito vanguarda esse filme aqui, sabe? Nessas técnicas mesmo, no que ela faz, nesse psicológico que ela trabalha, já vejo como muito de vanguarda aqui. E interessante porque a personagem feminina, ela toca piano, né? E nas minhas leituras sobre a Germane, ela queria aproximar a linguagem cinematográfica da linguagem musical, assim, é como se fosse a música para os olhos, segundo ela, assim, né? Essa de não precisar ser tão apegada a diálogos, apegada a uma narrativa completamente linear e certinha. Então, assim, eu acho que
é muito importante também a música também como uma ferramenta de libertação, né? Então, eu acho que ela meio que tá dizendo ali que naquele momento é quando ela tá um pouco livre desse peso, né? Que é a vida dela, assim. E até nisso, o homem também vai meio que atacá-la, porque ele prende o piano, né? E aí me lembrei do filme da Jane Campion, do piano. É verdade. Né, em que a mulher é tão apegada a esse instrumento musical e que ali tem um homem que é, né, abusivo, que é truculento e que tenta tirar essa expressão da mulher, assim. Então eu gostei muito disso, de fazer essa ligação com um filme que é bem mais recente. É bem possível que seja uma inspiração da Jane Campion, né? Sim, ainda mais sendo a Germânia, né, uma pioneira, uma mulher assim, tão de vanguarda, que é interessantíssimo. Agora, o roteiro é baseado numa peça, né, do Denis Amiel, né, e o roteiro escrito pelo André Obey. Eu fico curioso de saber, assim, não tenho acesso à peça aqui, mas se a peça já tinha esse olhar, sabe, ou se isso foi algo que a Germânia trouxe para a adaptação. Porque na Concha e o Clérigo a gente sabe, né, isso a gente vai discutir daqui a pouco, que teve, né, um entreveio ali dela com o Anthony Artaud, que é o autor da história, né, e parece que ele não gostou muito da forma como ela levou aquilo pro cinema. Xingou, né? na tela, gritou, acho que vaca. Nossa, fiquei muito puta com isso. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes dessa confusão, né? Mas não é curioso a gente imaginar que talvez a peça não tenha esse caráter, né, de ter essa visão. Talvez fale sobre, né, essa relação de um desamor, né, desse casal, mas essa visão feminina, né, talvez seja algo que a própria Germânia tenha dado, né, para adaptação. Com certeza. E aí a gente lembra da Sofia Coppola, né, que fez esse deslocamento de visão, assim, de trazer pro lado feminino da história. Com, no caso, o Estranho que Nós Amamos, tá, gente? Tem uns elementos, eu falei dessa sobreposição, porque era tudo no negativo, né, gente? Não tinha como você fazer uma montagem... Isso é importante a gente falar, porque já tem gerações de cinéfilos que não fazem ideia de como que a coisa era feita lá antigamente. Porque o Man Ray, que é uma puta referência também, ele era fotógrafo e ele brincava com negativos no nível assim, tipo, tinha o filme só tem aquele negativo, foi filmado, aí joga prego em cima, aí joga tinta. Isso é muito legal. Você recorta um negativo, coloca em cima do outro pra poder fazer a sobreposição. Então é tudo ali artesanal mesmo, sabe? Então o mérito ainda fica mais cabuloso. Tem umas montagens dela assim, tipo, vai o foco na mente, aí tem igual no Simpsons tem a mente do Homer. Aí o que tá passando na mente do Homer? Aí eu fazia isso em 23, sabe? Tem uma cena que chega o ingresso pra peça. Aí tem o casal, o ingresso, o casal. Pensa o quão difícil que é fazer esse tipo de montagem, sabe? É muito sensacional. O processo de montagem realmente é algo assim a reparar, assim, é muito vanguarda, é muito maduro, assim. Ela tem um domínio, né, da construção, assim, disso, dessa parte psique e o que acontece ali no ambiente. É muito ágil também. Eu sempre fico viajando quando eu vejo esses filmes, né? Quando a gente fez o podcast do Vertov também, ficava viajando, imaginando eles montando aquilo, né? Que loucura, né? Algo que se perdeu, né? Se perdeu assim, claro que tem como você fazer isso no computador, né? Mas não é a mesma coisa, né? Você imaginar assim, que tem o trabalho manual, né? Eu acho que se perdeu um pouco ou muito, né? Da questão assim, da inventividade. Sim. De você ter essa limitação até onde você consegue mexer nisso aqui, né? E aí você inventar a partir disso, né? A sua criatividade ser explorada ali. Porque quando você pensa que no computador você vai ter talvez infinitas possibilidades, né? De fazer efeitos e tudo, camadas, né? Sobreposições e tudo. Mas tem uma facilidade, né? De você mexer com as ferramentas que quando você trabalha com negativo você não tem, né? E é justamente a dificuldade que te leva a abrir, né,
pontos assim, locais da mente, para poder trazer, né, essas coisas. Então, no próximo filme então que a gente vai comentar é que você vê que a coisa vai por um outro caminho, né? E ela inclusive é influenciada, assim como outros diretores da época, pela vanguarda russa, né? Nessa questão da montagem. Eles foram, sem dúvida nenhuma, inventores de muitas técnicas, né? Ou pelo menos da junção de várias técnicas que já existiam, mas com outro propósito justamente empregado na montagem. Esse experimentalismo dela, né? Porque é total experimental ali, mas eu acho que ela até edita muito bem as experimentações, porque ela faz e nesse filme ela mantém uma linearidade, tem uma história muito bem contada ali. Ela já não depende tanto de intertítulo. Não é só um trem louco, assim, né? É coerente. Sim, total. É muito... Nossa, não dá pra tirar nada ali. E a gente entende direitinho. Na Concha, o clérigo, ela meio que surta. Porque é um experimentalismo. Assim, eu acho maravilhoso mesmo. Assim, acho que nesse cinema não é o racional que conta, não, sabe? É mais a experiência ali de... É arte, cara. É poesia. Não é... Claro que todo cinema é arte, mas... além de uma narrativa ficcional, bonitinha, fechadinha, uma história a ser contada. É um outro cinema aqui. Tem a ver com apostar na força da própria imagem, né? Nessa questão aí de pensar o cinema como algo que... Uma linguagem muito própria que não vai necessariamente ter que ter esses diálogos, né? Essa narrativa certinha, assim, que é entregar o poder da imagem que vai te dar significado só pela construção mesmo ali daquela cena, do que, né, representa, assim, aqueles objetos, aquelas expressões, assim. Então, nesse sentido, eu acho muito, muito importante, porque é libertador, sabe? E é muito criativo, né? Porque é pensar visualmente, ponto. E poeticamente também, assim. Tanto que os intertítulos que se usa nesse tipo de cinema, no Man Ray também, são poéticos. Geralmente não é assim, no cinema mudo tradicional, tem muita fala nos intertítulos. O que essa pessoa está pensando, o que ela está falando para outra. Às vezes é imagem, intertítulo, imagem, intertítulo. Aqui geralmente joga umas coisas assim, tipo, hora da correspondência, pequena dose inesperada na inexorável monotonia do tempo. Isso é intertítulo, então assim, é totalmente poético. Às vezes é um trecho de um poema que vai colocar ali. Então, isso é um poema, é um videopoema. Não é um intertítulo usado no sentido em favor da história ou da narrativa, mas em favor desse videopoema. Porque a história está toda ali, realmente, na imagem que está sendo mostrada. Não precisa. Você vai entender o que ela está sentindo de ver o produto fílmico sem o texto. Ele é independente do texto. A Concha e o Clérigo, então, não tem intertítulo. Não tem. Você vai construir ou não parte daquele sonho ali, daquela viagem, né? É trabalhar o texto como um complemento, né? Não como algo que vai explicar. Isso. Eu acho curioso também nesse filme que ela faz uma conexão com a realidade, assim, tipo, de mostrar... Tem a folhinha, por exemplo, dia 29, aí passou um dia 30. E não fica só dentro de casa, ela vai pra rua e mostra as pessoas andando, assim. Então eu vejo como, tipo, você não faz ideia do que está acontecendo nessas casas. A vida continua, e a cidade, e a arquitetura, enfim. Mas o que é uma história de uma mulher real, sabe? Então ela faz uma conexão com a realidade muito forte aqui. Os closes nos relógios são uma recorrência na filmografia dela, não é só nesse filme. Ela sempre está mostrando, tipo, o tempo passando de alguma forma, ou no relógio de pulso, ou na parede. Acho muito interessante também. Tem uma cena fortíssima nesse filme também que tem que chamar a atenção, que é quando o marido tá se exibindo lá pro amigo dele, ele pega uma boneca e ele quebra essa boneca, aí ele fica horrorizado com o que ele fez. Acho que nisso que o Renato falou, da redenção mesmo do final, tem a ver. Acho que ele não percebe no lugar dele de marido. Machista, misógino, da sociedade e tal. Acho que ele não tem noção do dano que ele tá causando pra aquela mulher, assim. Não sei se tinha uma noção da depressão que ela tá passando ali, porque é evidente, né? Então, é um filme que, por favor, não atravessem a rua mais sem assistir esse filme. Assistam agora. Parem o que estão fazendo.
E algo assim que a gente percebe que atravessa décadas e até hoje. Tem mulheres que se sentem presas em relações desse tipo, né? E também eu gosto daquela cena que ele chega em casa e mal percebe ela, assim, Sim, mal olha pra ela. sim. Ela tá sentada, né, lendo o livro, ele chega em casa e nem vai até ela, assim. Ele pega um tecido e fica ali concentrado naquele tecido, né, que é com que ele trabalha. E aí você percebe o quanto que ela tá em solidão, né, mesmo estando casada com ele também. E uma coisa que eu achei super interessante é já ter a revista Vogue, né? Era Vogue. Revista Vogue. Então, assim, já fazendo parte desse imaginário feminino há tanto tempo. Tem uma cena também do espelho de 3 faces, que ela se olha, assim, que tá toda fragmentada, né? E é interessante que essa coisa da boneca, ele destrói a cabeça da boneca, tipo, tira a cabeça da boneca. Então ele tá anulando o pensamento da existência daquela mulher ali no psicológico mesmo, sabe? É uma metáfora muito forte, não precisa escrever isso. Você vai perceber. E é o que se trata um relacionamento abusivo, né? Psicológico, assim, é ferrar com a cabeça da mulher. A Sorridente Madame BD é de 22, em alguns lugares fala 23. O início da carreira da Dulac é bem anterior a isso, né? 1915, temos o registro já de um primeiro filme que ela dirigiu. E em 27, ela faz um filme que dialoga diretamente com a Madame BD, que é Um Convite à Viagem. É um filme que também vai falar sobre uma mulher infeliz no casamento, né? Se sente ignorada pelo marido e vai ter ali um devaneio, né? Um sonho de que ela está sendo cortejada por um outro homem, né, durante uma viagem num navio. É um filme que também a gente encontra com certa facilidade, com uma imagem já restaurada. Então acho que a gente pode, até antes de passar para Concha e o Clérigo, falar um pouquinho sobre esse filme, que não chega a ter a mesma inventividade que a Madame Baudet, né, apesar de ter essa relação, de ter esse olhar feminista sobre essa história. Também uma adaptação, né, de um poema do Baudelaire. A gente não tem visualmente uma inventividade tão grande, né, nem em relação a Madame Baudet, muito menos em relação a Concha e o Clérigo, que foi realizado no ano seguinte. Sim. Apesar deles, é muito bonito, né? Assim, sim, a gente viu... sempre são, né, bonitas. As imagens dela são incríveis. Eu acho que ela tava, eu sinto, assim, que ela tava num momento meio inseguro. Porque a primeira coisa que ela coloca nesse filme é isso: olha, tô fazendo aqui uma tentativa. Isso é interessante. De através das imagens, transmitir as minhas ideias. Então, por favor, considerem isso. Quase pedindo desculpa, né? Assim, olha, eu acho favor, que foi sabe, não sei, nesse sentido do experimentalismo, sabe, ela tava um pouco sem coragem naquele dia ali que ela fez esse filme. Tem tantos filmes, né, cara, que a gente só consegue acessar mais esses 3 que a gente tá falando aqui, então vamos dar um desconto, tá? Um filme bem fraco ali, né? Mas ela é bonita, tá tudo ótimo. Tem a ver se bobear, também. até por isso é tranquilo de encontrá-lo, porque ele é mais linearzinho, né? Não é tão maluco, né? Não é tão, assim, não foge da curva. Talvez até por isso, né, ele tenha sobrevivido ao tempo aí, ter sido restaurado e tudo. Sim. Que tem a ver até com um momento de transição, assim, porque ele vem depois, né, do A Sorridente Madame Baudet, que, assim, é mais impressionista, né, do que surrealista, assim, apesar de, como a Esther falou, já ter ali uma gênese, você já percebe o flerte. Aí vem esse que fica um pouco no intermediário, eu acredito, sabe? Apesar de ele ser um pouco indeciso mesmo, você já percebe que ela tá partindo para algo muito mais abstrato, talvez, sabe? Ela já tá, assim, flertando em tornar a narrativa menos fácil, assim, né? E mais... e tem umas cenas, uns planos muito interessantes que eu gosto. Por exemplo, achei sensacional as opções de bebida, em que enquanto adoro aquilo, porque a tela inclusive se divide,
né? É uma tela dividida entre o que seria o garçom dizendo as opções, mas como que transforma isso em puramente visual. Bom, garçom de um lado e a bebidinha do outro, e a bebida vai se transformando nas opções, tipo, de uma garrafa passa-se para outra, e para outra, e para outra. Eu achei isso muito bom. Gostei bastante. Tem também a montagem paralela, né? De coisas que estão acontecendo paralelamente dos personagens principais, assim, quando ela tá chegando, quando ela tá saindo de casa e o outro já está lá naquele bar, que é incrível. Que a galera fica o tempo todo dançando e umas músicas, né? Aliás, a música é algo que a gente pode comentar porque a gente não sabe a música original que foi tocada, que tocaram lá na hora. Que foi tocada na hora, porque sendo um filme mudo, a música era tocada na hora, assim. Mas eu achei até que nessas versões as músicas, assim, foram muito bem escolhidas. Sim. Muito bem escolhidas. E também volta essa coisa da câmera subjetiva, do close, a questão do desfoque para entrar nesse campo do sonho. Assim, é muito forte também. Tem umas cenas muito bonitas, assim, né? Que tá ela no meio e tem, assim, um enquadramento, né? Feito com a lente mesmo, parece. Em que ela tá... Não é um efeito de íris, mas tá, assim, um redondo, assim, né? Como se fosse um olho mágico. E você vê ela lá no meio, né? E tem esse enquadramento, essa moldura ali em torno dela, que é muito bonito mesmo. Outra coisa que eu achei muito legal é o estabelecimento da rotina só com o uso do calendário também. Porque, por exemplo, aparece o dia lá, 1º de janeiro. Né? 31 de dezembro. E aí depois. Tá acabando, né? Então, e aí mostra ela na casa dela com o marido. Um sentado do lado do outro. Aquela coisa distante, né? Você não vê afeto nenhum ali. E aí vem o calendário, 31 de dezembro. A mesmíssima cena, tipo, a interação dos dois não muda. Tipo, passou um ano e os dois estão, sabe, na mesma dinâmica de tédio, de distanciamento. Então eu acho que ela resolveu, sabe, muito rapidamente pra gente entender que olha a rotina dessas pessoas, sabe? Essa mulher vai sair disso, vai querer sair disso qualquer hora. Que é o que ela faz depois, né? Depois que ela estabelece que tem essa rotina, aí a personagem parte pra saída, pra ir pra esse convite à viagem, né? Essa questão do desfoque das lentes, né? O Maury fazia, ele colocava uma gelatina na frente da câmera, então também é artesanal, né? O impressionismo tá nisso, né? Igual na pintura mesmo, uma imagem desfocada, né? Um blur ali, uma tela que a pintura não se distingue muito bem. É por aí. E eu acho massa que é um poema do Baudelaire que tá no livro Flores do Mal, pelo que eu pesquisei. E ela usa o buquê de flores nesse filme de um jeito muito simbólico. Tipo, o cara não quer nada com ela, ele vai dividir as flores para várias mulheres. Então tem esses toques aí também. Nessas cenas da rotina com o marido, ela não simplesmente filma os dois, né? É tipo, primeiro a cadeira, aí surge um. Aí ela vai lá no negativo, cola o negativo, aí vem outra pessoa. Então outra montagem inusitada aqui, né? Quando ela entra no bar também, ela tá toda se escondendo, assim, tipo, ela tá com um casaco gigante, tá cobrindo o rosto, assim, sabe? É massa também. E aí, aos poucos, ela vai revelando um pouco de ombro, né? Porque, assim, essa coisa mesmo de... Parece que ela tá fazendo aquilo pela primeira vez, né? Tá chegando naquele bar sozinha, isso que eu acho fantástico também. Porque, né, uma mulher indo pra um bar sozinha, assim. Ainda que seja um sonho, né? Exato. E aí, mas mostrar isso, eu imagino, naquela época, sabe? Eu fico imaginando as pessoas se horrorizando. Nossa, que absurdo. Uma mulher casada. Uma mulher casada? Por que o cinema tá mostrando isso? Que absurdo. Enfim. E aí ela realmente chega toda assim, coberta, com vergonha. Mas aos poucos ela vai deixando essa vergonha sair, vai se descobrindo, aí mostra um pouco do ombro. Eu li também num artigo, assim, um post num blog, né? Como a gente falou, tem muito pouco material que a gente encontra escrito, né, sobre a obra dela.
Inclusive, você que está nos ouvindo, se souber, né, por favor, mande para a gente aí nos comentários que a gente inclui aí entre os links que a gente selecionou. Mas tem um texto da Justine Smith sobre esse filme, em que ela fala a respeito de como que esse marinheiro, né, esse oficial que ela encontra ali no navio, ele parece sentir uma atração por ela pelo fato dela ser casada, né? Na hora que ele pega na mão dela assim, ele botava uma aliança, né? E aquilo não é um problema para ele, inclusive serviria como um extra, né, para ele se interessar por ela, mas quando descobre que ela tem filho, aí a coisa muda de figura, né? Então é como se fosse assim, para o homem, né, isso de ter uma família, de estar preso, né, numa relação porque tem essa responsabilidade, fosse realmente um motivo assim, isso não é para mim. Mas para a mulher, como que ela foge daquilo? Né? Ela vai estar sempre presa naquilo, socialmente ela está sempre presa, né, nessa condição de ser a mãe e de ter que sempre estar cuidando da família, né? Mas para o cara não, ele tem essa possibilidade, essa liberdade, ele se dá esse direito, enquanto para a mulher não. Então achei interessante também fazer esse tipo de reflexão, né? E esse é um dilema que eu acho que é eterno pra mulher, assim. Eu vejo, tem vários youtubers, tem a Hell Mother, que discutem isso, assim, cara, eu tenho um filho, e aí como é que é a minha vida? Porque você fica marcado por essa condição da maternidade, sabe? Isso no filme tá tão presente e eu acho que vai continuar pra sempre na vida da mulher, assim. Ter um filho e agora, e sua vida social? E como é que você consegue se distanciar daquele filho pra ter uma vida e... Trabalho, tudo interfere maternidade. E isso vem muito assim, até da ligação com o próprio corpo, eu acho também, porque como é a mulher que engravida, que tem essa ligação muito íntima com o filho, assim, por isso que eu acho que fica tão mais forte também, além da questão social, que já coloca mais responsabilidade mesmo na mãe, tem essa questão também de uma ligação corporal até, né? Sim. Que sai do ventre dela, né? Então, assim, o desligamento fica mais difícil, talvez até por isso também. Uma parte. Em parte. É muito complexa essa questão da maternidade. Realmente, acho que é uma questão eterna para a mulher. E é interessante como que o filme termina com a Germaine Dulac literalmente assinando o filme. Sim, cara. Né? Ela assina. Ela escreve fim e assina embaixo. E assina, né? Isso eu achei muito legal, porque ela também é uma pioneira nessa reivindicação da autoria do filme. Ela teve, inclusive, discussões assim, a respeito do A Concha e o Clérigo, como que as pessoas falavam mais do Arthur do que dela. Né? Então tem um artigo também no site da revista Senses of Cinema, também vai estar linkado aí para vocês, em que é discutido justamente isso, como que ela reivindicou essa autoria do diretor, né, da diretora, no momento em que não se falava disso ainda, né? A gente vai ter essa questão do cinema de autor mais presente na novela Vague, né, com a carreira do cinema e tudo, quando isso vai ser mais discutido, né, teoricamente. Então, ela também, como teórica de cinema, como jornalista, como crítica, ela também já antecipa esse tipo de discussão. Né? Então, acho que esse plano final do Convite à Viagem é simbólico também em relação a isso, né? Como que ela tinha essa percepção de que aquele filme é assinado por ela, né? Literalmente. É um plano muito inusitado, né? Que a gente não costuma ver isso. Ainda tem a carta do início, né? Que eu já comentei que ela tá falando sobre o filme que ela está fazendo. Então, ela abre e termina o filme deixando isso bem claro, assim. É uma carta aberta mesmo. É uma conversa com o leitor, igual o Machado de Assis fazia. No caso, com o espectador. Esse aqui é meu filme. Eu tentei fazer isso aqui, mas rolou isso aí. Bom filme. Aí no fim, é meu. Então, isso realmente é uma marcação muito importante. Eu achei isso muito legal, realmente, conversa com o leitor, é isso mesmo, você se sente próximo, né? Sim. Parece que ela tá ali falando pra você. E essa questão de autoria é uma das coisas, assim, um dos aspectos desses movimentos de vanguarda no cinema francês,
que se opunham ao cinema industrial norte-americano, né? Essa questão da autoria era um dos pontos, assim, de oposição, né? A esse cinema feito por encomenda. E ela foi muito esperta, né? Com esse lance da Concha e o Clérigo, porque o Arthur, ele realmente queria meio que controlar esse próximo filme dela, né? Tanto ele queria ser o ator, o clérigo, né? Quando ele queria montar o filme. E aí ela foi esperta de, assim, marcar a filmagem pro período que ele tava gravando o Martírio da Joana d'Arc. Essa mulher! Ela foi esperta nisso. E aí, como ele tava ocupado lá gravando o filme do Dreyer, né? Dreyer. Gente! Licença. Aí ela pôde filmar na tranquilidade e deixou ele de fora, né? Agora, não que justifique o comportamento que ele teve despirocado em relação ao filme, mas eu entendi a raiva agora. As tretas, né? Não, eu vi uma foto dele, não sei se é de fato a foto dele, que eu fico sempre em dúvida com essas questões históricas, mas enfim. A foto dele, ele era um cara bem bonito. E aí eu fiquei imaginando, se fosse ele a fazer esse personagem do filme, não ia ter a mesma, sabe, o mesmo apelo, assim. Porque ele é um cara bonitão. Eles arrumaram um ator muito com cara de psicopata. Muito. É muito bom aquele cara. Ele parece quem, Raquel? Nosferatu, né, gente? Na hora que eu vi, eu falei, não, e até o jeito, assim, Max Schrecker, né, com as mãos e tudo. E Drácula em 31 pegou aquela postura das mãos, assim, de querer pegar o objeto de desejo, sabe? É muito vampiresco mesmo aquilo. E é um padre, né, você pensar nisso. Cara, é foda. É foda. Bom, a Concha e o Clérigo, né, que também há divergências aí do ano, tem lugares que falam 26, outros falam 28, mas de toda forma é anterior a Um Cão da Luz, que é de 29, né, do Buñuel, tido aí como marco. Vamos reforçar, é anterior ao Buñuel. Então, da luz, tá? Isso é importante. Mas isso é realmente, assim, algo que representa esse apagamento mesmo. Sim. Porque o próprio Buñuel se inspira nesse filme. Sim. Né? Fala dos mesmos temas, ele viu pouco, a Concha e o Clérigo antes. Com certeza. E ela não precisou cortar o olho do cabrito igual ele fez no filme. Que é uma imagem, assim, sensacional, né? Mas ele cortou um olho de um bicho. Sempre tem raivinha disso. Eu também tenho raivinha disso. No caso dela, o que eu vejo como... Porque o corte na valha do olho é tipo a entrada ali no subconsciente, né? Sim. Tipo aquele que abre. E no caso dela foi muito mais simples. Eu acho que aquela primeira cena da câmera dando aquele travelingzinho, né? Tipo, entrando assim. Acho que já resolve o que ela quer passar, né? Eu acho que no caso dela foi mais sutil, né? E até, tipo, traz uma beleza ali. Aquele plano pra mim é muito bonito. Parece mesmo uma pintura, assim, bem, né? Bem impressionista com aquela coisa da luz, da sombra. E eu gosto que tem também, assim, a porta ela é elevada, né? Então tem toda essa coisa de que, olha, a gente tá indo pra um lugar aqui que é, sabe, completamente mais louco e, por que não? Uma liberdade que te dá uma elevação, né? E aí ele é mais sutil. Mas no caso do Buñuel, eu acho que foi um impacto importante também, né? Ao invés dele tentar essa coisa da sutileza, ele quis dizer, olha, chega, agora é hora de você de você ter o rompimento com o que você acha que é cinema, com o que você acha que tem que ser visto aqui. Então, ó, pá, ele quis fazer uma coisa, pá. Apesar de que eu sinto raivinha mesmo por ter sido um bicho. Isso aí, gente, eu não perdoo ele. A Ana Lúcia até fala isso na aula dela, né, sobre o Buñuel, dessa coisa. Nós vamos cortar o seu olho, né, como se fosse o olho do espectador. Sim. Agora vai mudar a forma como você vê o cinema, né, vê as imagens. Agora, eu suponho que tem também uma questão técnica, né, de classificação desse filme, porque como ele tem elementos do impressionismo e do dadaísmo, né, ele não é considerado um surrealismo puro, talvez. Sim, ele é mais dadaísta. Ele é considerado mais um filme experimental do que um filme surrealista, né? Mas, claro, tem teóricos que o consideram, sim, o filme que é surrealista e que abre o surrealismo no cinema, né? Na forma de expressão cinematográfica. De toda forma, né, a gente está lidando, quando você vê, né, se você não se apega
a esses detalhes técnicos, históricos, né, de classificação e tudo. Você vê o filme, cara, não tem como você não falar que isso aqui tem o surrealismo presente em todos os frames, né? É realmente incrível. E ela fazia parte desse movimento, se surge a partir de um determinado ano, né? Se tem um manifesto, e aí a partir daquele momento é que as pessoas são surrealistas e tudo, aí já é outro esquema. Mas o momento, né? Aquele movimento contracultural que vem pós-Primeira Guerra Mundial, né? De uma classe artística insatisfeita com o avanço do conservadorismo, né? A gente vê que ela está entre esses cineastas da vanguarda que pensam em fazer um cinema de maneira diferente, né, que quer ir contra o clássico. A gente pode até juntar aí com os vanguardas russos, né, que também tinham essa proposta de dar uma quebra, né? A gente pode considerar que esses são os dois primeiros movimentos da história do cinema, né, de uma ruptura com o que era estabelecido, né, e aí você ir para um outro uso da linguagem, né, uma revolução de fato, e explorar, né, ao máximo os recursos que a linguagem cinematográfica recém-criada, né, isso é bom lembrar também. A gente está falando aqui de cineastas que são contemporâneos do Griffith, né, que é também considerado aí um dos pioneiros, né, no uso da montagem, dos vários tipos de planos, né, de como que isso foi tudo sendo construído para a gente chegar num cinema narrativo. Mas a gente percebe claramente que aqui nós temos a questão da simbologia muito mais forte, né? De como que ela vai construir. Ela não está contando uma história, né? Assim como nos outros dois filmes, aqui fica uma coisa muito mais assim no ar. Quem é esse sujeito, esse padre, né? Quem é essa figura que entra sorrateiramente ali atrás dele, né? Esse general e tudo. Quem é aquela mulher que ele encontra lá depois no confessionário? Nunca fica claro. Né? Você vai, a partir das imagens, construir o significado daquilo. Lembrei da música do Chico Buarque. Quem é essa mulher? Adoro. Vamos fazer uma montagem. A montagem é assim, a nossa e aqui. A música do Chico. Olha só. E o filme começa com o que eu acho que é um manifesto, porque fala o seguinte: não um sonho, mas um mundo das imagens que levam a mente aonde ela não teria jamais consentido ir. O mecanismo está ao alcance de todos. E ainda te fala isso. Não sou só eu. Não é só a gente que está fazendo isso, que tem alcance disso. Está ao alcance de todos. Basta você identificar que é uma possibilidade de fazer o que seria, sei lá, invisível, tornar-se visível, né? Essa coisa do imaginário, de realmente usar todas as potencialidades mesmo na imagem. Cara, eu tô aqui realizando um sonho de falar desse filme, eu tô até sem saber o que dizer primeiro, porque eu amo tanto esse filme, mas tanto, que ele não faz sentido pra mim, assim, não faz pra ninguém talvez, mas eu não importo com isso, sabe? Tipo, a gente vai construir, acho que cada vez que eu vejo eu construo uma coisa diferente pra ele, e eu fico tão fascinada com aquelas imagens, com as cenas tem um mutirão de domésticos que entram no quarto e limpam freneticamente, e aí some e tem um casamento, sabe? Eu acho tão magnífico. Tudo, assim, que eu só fico babando, sabe? Eu transcendo entender. A forma como você viu é perfeita, na minha opinião, porque é exatamente isso, sabe? É exatamente isso. Pra que ter o começo, o meio, o fim delimitado, assim? A forma como você viu, eu acho que é a forma mais legal, né? Esse looping, assim, de chegar e você adentrou esse espaço e tava lá. Eu tô presa lá, igual eu fiquei no Império dos Sonhos do Lynch, assim. É muito Lynch, né, cara? Não tem como, assim. É bem labiríntico, né? Total, eles entram numa porta e tem outra porta. Labirilíntico. Gente, o Renato sempre cria uma palavra nova inspirada em Lynch. Eu vou ter que anotar. Boa. Vou ter que anotar. E aí eles estão em portas e o Floresce, como Raquel pensou junto comigo, né? O chão,
né? Quadriculado, muito Twin Peaks ali. Gente, total Black Não, Lodge. é verdade. Sim, Só mudou o formato, porque nesse filme, né, no Clérigo, é quadriculado, parece xadrez. Aham. Exatamente, o xadrez me lembrou a princípio o pátio do Glauber Rocha, só que realmente é super Twin Peaks. Aham. Inclusive o agente Cooper andando lá no Black Lodge, passando de cortina, de sala por sala, Sim. né? Muitas vezes o clérigo tá aí, se vendo perdido, né? Atravessando E do portas. nada tá numa floresta. É. E do nada tem uma dupla. Porque pra mim é que a mulher é uma dupla. Aí já começa a ver, é doppelganger. É tupa. Porque eu não sei se é a mesma mulher. Você fica sempre em dúvida. Porque não é a mesma vestimenta que ela tá. Tipo, virou uma noiva. Sabe? Eu acho que é uma atriz só. Mas dá uma confusão ali. Se seria a mesma No mulher. finalzinho você tá falando, né? Elas são muito diferentes. A mesma mulher é muito diferente. Em dois momentos, a noiva e aquela primeira mulher que aparece, eu vejo elas de forma muito diferente. Tem uma governanta também, toda de preto, né? Sim. O Lynch certamente tem inspiração também, né? No cinema da Dulac. Mas ele fala mais abertamente sobre o Man Ray, né? Que tem uma influência maior. E sobre a Maya Deren. A Maya Deren é assim, a ídola maior dele. E a gente vê também, ela usa muito cortina, muitas imagens da Maya Deren, o Lynch retoma. Mas Germaine Dulac, com certeza também, ele tá ligado. E essa coisa do piso também, a gente tá falando de Twin Peaks, mas tem nos filmes dele, no Eraserhead, por exemplo, tem também um piso... Começou né, com aquele ali, padrão, né, na verdade. Uhum. Por isso que ele só tem o universo do Lynch, né? O universo compartilhado. Mas não estamos aqui para falar de David Lynch. Vamos voltar para senão a gente fica pra sempre. Senão a gente fica pra sempre. O povo até já conhece. Eu só queria falar o seguinte, essa questão do entendimento, né, com o surrealismo, ela é bem... É uma questão até sensível, né? Porque a gente, mesmo quando a gente fala dos filmes do Lynch e outros filmes surrealistas, a gente tenta sempre buscar, assim, uma compreensão. O que a gente entendeu daquilo, né? Mas a gente sabe que não é necessário, né? Como o Stefano falou aqui. Eu não sei o que é esse filme até hoje, mas eu amo ele assim mesmo, né? Que é o que interessa, né? Qual que é o impacto dessas imagens e a proposta do surrealista é isso, né? Não é exatamente você trazer uma narrativa, uma significação para aquilo. Por mais... uma intenção por trás, está querendo dizer alguma coisa, está representando alguma coisa, na verdade. Aqui no caso, certamente, a gente vai perceber ali nessas figuras, né, do padre, o general, né, certamente é uma reação a esse conservadorismo da época, né, os acontecimentos da sociedade. Mas, assim, a gente não tem que ficar buscando, né, falar isso é isso, aquilo é aquilo. Na interpretação. Tem um texto muito bom, inclusive, também está linkado aí para vocês, que está no site Mnemocine. Não sei, na verdade, se é de lá, porque isso também a gente encontra muito na internet, né? Um site copia do outro e tudo, mas me parece que é a fonte original. E não está assinado, né? Isso também, assim, a gente encontra vários textos não assinados na internet que dá muita raiva. Deep Web. Mas é um texto meio Aronofsky, né? Que tenta explicar, Entendendo as coisas. Né? Explicando. Mas sabe que nesse caso eu acho até que foi legal. Mas assim. é legal, assim, isso eu tô falando. Eu tô dizendo assim, porque tenta explicar, né? Falar o que é uma coisa e tudo. Tipo, ali temos a simbologia da Santíssima Trindade, o Pai General, o Filho Clérigo, o Espírito Santo, super a noiva. interessante. Né? E é no interessante, texto, mas não quer dizer que é isso. Exato, sabe? isso que é importante, porque no texto ele não tá dizendo significa isso, ponto. Não, tá trazendo ali uma interpretação, né? Pelo menos eu não entendi que o texto tá impondo. Ele tá simplesmente dizendo a interpretação do autor, assim, também. É lindo a gente brincar que eu tô entendendo. Vou me iludir que eu entendi. Aquela cônjuge assim, significa mulher também, sabe? Pode ser, mas vamos na viagem, vamos curtir que você tá doidão? Eu tô Porque provocando. aceita que tá doidão. Aceita que dói menos. Eu tô provocando aqui, mas eu peço até desculpas ao autor do texto por ter chamado de um texto Aronofsky. Mas... porque o Aronofsky, a gente tem problemas sérios com ele de ele explicar mesmo, né? De falar, é isso e beleza. Isso. Enfim, também não vamos começar a falar do Aronofsky. Né? Mas uma coisa que eu acho importante, assim, é que por mais que seja, né, livre e completamente louco, você
sempre tem a capacidade de apreender algo. Qualquer pessoa. E aí não é só, são os entendidos do cinema, porque quem não tem costume não vai entender, não. Todas as pessoas têm capacidade de apreender algo daquelas imagens ali. E aquilo fazer algum sentido, ou até pela própria falta de sentido, provocar alguma coisa na pessoa, uma reflexão, uma lembrança, vai mobilizar o imaginário da pessoa, de alguma forma. Pra mim, o perturbador é justamente se você sair de tudo e estar num lugar perdido, que você não faz ideia, aquilo é um sonho, um pesadelo. O que eu gosto é não fazer ideia. E eu vou encaixar uma citação aqui do meu amigo lá do Cefete, o Cardes Monção Amâncio. Na dissertação dele, tem uma questão sobre esse filme aqui que ele levanta. E nesse sentido da interpretação cabe aqui, ó. O filme levantou grande polêmica e foi proibido pelo British Board Censors, que o considerou, entre aspas, tão criptografado que praticamente não faz sentido. Se possuísse sentido, ele seria indubitavelmente passível de objeção. Fecha aspas. Isso é genial. E assim o filme cumpre sua intenção surrealista de causar abalos na moral burguesa, pois se a censura considerou quase sem sentido, a produção mínima de sentido que se operou no censor foi suficiente para que ele o proibisse. E paradoxalmente alegasse que se houvesse sentido no filme seria proibido também. Então olha que fantástico. Sabe, é por aí, cara. Não tem sentido. Não entendi. Tem seios nus da mulher aqui. Tá perturbador demais. Eu vou proibir. Eu vou arrumar motivos pra condenar esse filme. A imagem do padre, né? É um padre, igreja, que diz respeito. O sentido que ele tem, que é subversivo, já é capaz de causar esse abalo todo, né? Acho que essa que é a intenção. Isso também. Eu tava pensando, né, sobre o filme. Eu acho que não dá nem pra gente dizer exatamente se é um padre. Sim. Se aquele personagem é um padre, é uma pessoa Sim. mesmo que está passando por aquilo. Mas, na verdade, talvez ele seja só a representação dessa questão, né, de um moralismo, né, de uma sociedade regida pela religião e oprimida pelo conservadorismo, pelas tradições. Porque o que passa, assim, no resumo, né, no conjunto de tudo que a gente vê nesse filme, o que me passa, né, mais forte é essa questão de o ser humano lutando contra os seus desejos, Exatamente. os seus instintos, né? Tem essa questão psicológica ali também, porque é um filme que está contemporâneo com o pensamento ali do Freud, né, que desenvolveu aquela teoria, né, do psicanalítica, né, do ego, superego, né, id e tudo mais. Então, a gente pode ver na figura do general também essa questão do superego, de estar controlando, né, os instintos, de não permitir que se tenha pensamentos, né, que são imorais e tudo mais, comportamentos que fogem das regras, dos ideais da sociedade. É ele que destrói a concha, afinal, né, que pode ser visto como um símbolo sexual e tal, Sim, de desejo. Exato. E tem essa subversão da ordem também, assim, de hierarquia, porque é um general todo condecorado, cheio de medalhas, e o rosto dele é fragmentado. Tem aquela cena fantástica que o rosto é partido em dois, literalmente. Então, Lynch também, né? Super nessa cena a gente tem a animação também, né? Sim. Na hora que vai cortando o rosto as dele, veinhas assim, de né? sangue assim, Sim. marcadas. Tem algo que parece stop motion também, né? Que é naquela parte da capa do padre. É verdade. Que ela vai crescendo, assim. Aí você vê algo que parece stop motion. É muito bacana, Peso assim. da batina. Da batina. Então, assim... e eu achei interessante porque a perspectiva parece ser muito mais do homem, né? Ela já tinha trabalhado com a perspectiva feminina, que a gente comentou aqui. E começa muito centrado nesse personagem. Mas mesmo assim, eu acho que é um filme que também fala pra mulher e da mulher, porque pra mim, assim, o que eu apreendo, vamos dizer assim, né, esses personagens aqui que estão representando a moral, né, o moralismo da igreja, né, essa instituição moralista, mas o general, que também é algo normatizador, né, de padrão, de
colocar uma lei. Então, assim, você vê esses dois numa disputa, né? Pelo desejo aliás, pelo desejo não. Numa disputa de desejo de possuir aquela mulher, entende? Então, eu acho que isso fala muito, né? Dessa posição da mulher mesmo, assim, de como tem essas duas forças que são limitantes, que são castradoras, né, que são normatizadoras, de certa forma atuando ali para poder possuí-la, sabe? Sim. E ela tá o tempo todo fugindo disso, assim. Você vê ela sempre fugindo, né? Às vezes ela tá... Por exemplo, tem aquela hora que ela foge na floresta, né? Que é engraçado porque ele corre com as mãozinhas abertas, assim. Isso eu acho engraçado. Ela é Mas, sempre enfim, um objeto a ser conquistado. ela é um objeto, assim... Não no sentido de que a cineasta tá objetificando ela, assim. Mas ela, pra mim, o que eu, assim, consigo interpretar, tem muito disso, né? Dessa... Sabe, desse desejo, dessas forças externas quererem possuírem essa mulher, assim, e dominá-la. Porque é muito isso, de dominação também. Sim. E eu gosto como ela também, ao mesmo tempo, não permite que isso aconteça. Ele chega perto, mas sempre ela sai. Ela tá sempre, né, fugidia, ela tá sempre desaparecendo, né? Por exemplo, naquela parte em que ele consegue despi-la, aí vem um sutiã de concha, por exemplo, que aí tampa os seios dela. Na verdade, antes disso, dá um blur, né? Um blur que também não... É muito rápido, assim, aparece os seios dela, mas aí vem o blur, depois vem o sutiã de concha. Então, é uma coisa assim, como se fosse, sabe, esse escape dela mesmo. E é perfeito isso. Ela é um objeto de desejo mesmo. E sujeita... Eu vejo assim como uma misoginia mesmo. Tipo assim, é uma agressividade. Porque não é um desejo afetivo. É uma coisa de posse. A gente vê as mãos dele no pescoço dela. Tipo assim, a ganância dele é assassina, sabe? Não é tipo possuí-la apenas, sabe? Então é muito assim, é muito forte. Porque ela é um cara que rasteja pela cidade, cara. Ele tá engatinhando pela cidade. É insanidade. Ela tá sujeita a essa insanidade de desejo. É ridículo, né? Ver ele engateando ali. É doentio, sabe? É doentio mesmo. E ela tá sujeita àquilo, sabe? Essa cena que aparece a mão dele, né? E o pescoço dela em fusão, né? As duas imagens, assim, como se ele estivesse enforcando ela. Depois, o pescoço é substituído por uns castelos, né? Que ficam tipo ali, uma ilha, uma ilhazinha, né? Controla. Miniatura ali. Que eu acho que, na minha interpretação, tem a ver com isso da posse mesmo. Sim. De querer controlar e querer possuir tudo, né? Sim. E a gente vê que a insanidade dele tá marcada em vários momentos. Quando ele joga os... Parece que ele tá fazendo uma coisa química ali, meio louca. Ali, aí ele joga os negócios, vai formando uns cacos de vidro, assim, tipo, uma poeira, uma fumaça. No comecinho do filme, né? As primeiras cenas. Aquilo ali também é uma coisa que dá a entender isso, né? Ele tá tentando, sei lá, algum modo de controlar esses impulsos, esses instintos, mas nunca dá certo, né? Então ele coloca aquele negócio ali, aquele líquido, e joga fora. Bizarra aquela dança com líquido, é muito E ao louco. mesmo tempo, na hora que aquele general entra, parece que aquilo tem algum efeito nele, né? Que ele começa a flutuar, fica preso lá em cima, até que ele vai lá e tira o negócio da mão do padre, né? Que essa disputa, acho que começa aí, né? A disputa até. Que líquido que é aquilo, né? Até e no final, acho que ele abraça um pouco esse lado meio de loucura dele, porque ele chega a beber o líquido, né? Então acho que tem muito a ver com isso, sim. Sim. E nessa hora também, por exemplo, eu fico imaginando que esse líquido poderia ser se embebedar dela, né? E nem nessa hora ele consegue, porque o que aparece ali nessa última concha, né? Parece o rosto dele, né? Sim. Parece a imagem do rosto dele. Então ele não tá conseguindo se embebedar dela, porque aquele líquido tá ali muito marcado por ele mesmo. Ele é tipo refém dele mesmo, dos próprios pensamentos, da própria repressão, né, que ele tá sentindo. Que é outra imagem maravilhosa, né?
ela colocou a cabeça dele separada do corpo, Sim. né? Ali só na montagem também, né? De fazer essas sobreposições e tudo. Que é muito lynchiano também, né? Sempre, né, cara? Lembrou muito Twin Peaks. Tem aquele lugar que as domésticas chegam limpando que tem aqueles negócio gigante, aquela bola de cristal gigante, né? Não precisa nem falar o que lembra a gente, né? E a cabeça dele fundida naquela bola, sabe? E tem uns códigos também, assim, que se for pensar no onírico, tem uma cena que ele tem uma rede, assim, que ele tá próximo de uma rede. Então, será que ele dormiu? Que aquilo ali foi um devaneio noturno, sabe? Um sonho dentro de um sonho. De outro sonho. Total, né? O que é real? Não tem, né? Futuro ou passado? Futuro ou passado? Mas, olha, eu acho que assim, de toda forma, né? Entendendo ou não entendendo, a riqueza estética que esse filme tem é impressionante, né? A variedade de planos, de ângulos que ela utiliza, movimentos, né? Tem traveling, os efeitos que ela usa de câmera, de montagem, né? Tem plongé, tem plano de close, tem quase tudo ali. Se você quiser fazer um dicionário cinematográfico, dá para você pegar frames desse filme e ilustrar. Vocês falaram isso do Cidadão Kane, né? Que era a técnica do cinema até ali. Então tá, com o Chico Clérigo é a técnica do cinema todo até ali. Então Exato. Também. Como que ela explora, né, o máximo o uso dessa linguagem para traduzir, né? Não é uma coisa gratuita, né? Para traduzir justamente esse tormento que aquele personagem está passando, né? E que cena incrível daquele baile na cabeça dele. Que o lustre, né? Gira enquanto as pessoas lá embaixo giram e ela filma os dois ao mesmo tempo assim de cima, né? Que ele acha incrível. Acelera a imagem, depois para, lenta, todo mundo para. Parece uma hipnose, assim, tem uns movimentos circulares ao redor da cabeça deles também, assim, um fundo preto. Isso é muito hipnótico, assim, parece que eles estão numa hipnose, né? Aquela cena eu acho que ele vê como o ideal, sabe? São pessoas felizes, dançando, sorrindo, se amando, e ele não tem aquilo, assim. Eu acho que ele tá totalmente distante desse... Até por ser um padre, sabe? Ele deve estar louco porque ele tem que reprimir esses desejos subconscientes dele mesmo, então faz parte da alucinação você externalizar, sabe? Enfim, é uma loucura, gente. Agora, essa loucura toda, né, que parece que incomodou o Artaud, que é tido aí como autor da história, né, mas não do roteiro. O roteiro é da própria Dulac. E tem esses relatos, né, de que houve briga, de que teve baixaria na sessão de exibição, que chamou a Dulac de vaca, né? Que tudo assim, são relatos, realmente, né, que inclusive há contestações de se isso de fato aconteceu, se não foi algo que foi inventado, que é até curioso da gente comentar, né, como que era um clube do Bolinha mesmo, o próprio movimento surrealista, de que queriam inclusive expulsar o próprio Artaud em determinado momento, né? Então, assim, como se tivessem plantado essas histórias para criar um factoide, né, vamos dizer. Mas não há, assim, registros concretos do que ocorreu, né, nem se houve realmente uma briga do Artaud com a Dulac. Mas, claro, há vários relatos, né, de que ele não ficou satisfeito com o filme e tem uma história muito estranha, né, de que leram o roteiro durante a projeção para mostrar onde que estava diferente, onde que era. Isso, gente. Umas coisas que são inimagináveis, né, mas... Não, indo pro surrealismo, tipo... não é uma coisa assim... E quando você lê no IMDb essa história, tá assim, obviamente que o ator ficou indignado com o resultado que fizeram com o trabalho dele. Tá, tipo, lógico que ele não gostou, e aí ele xingou ela de vaca, como se, tipo, desse razão, sabe? Ou então achou tão original, tão bom, que aí falou, como assim? Uma mulher tá fazendo isso? Só pode. Sabe? Não, eu tenho que... O meu texto não é tão bom. Não, mas tem muito disso, sabe? Quem desdenha quer comprar. Já dizem os antigos aí, quem desdenha quer comprar. Então pode ter essa coisa psicológica aí, ele ter achado bom demais. Também acho. E como era uma mulher, ele falou, não, eu tenho que, né...
dizer que é ruim, porque senão eu vou ficar mal na história, né? E o lance do Arthur é mais teatro também, né, velho? É se meter com cinema. Eles adoravam as tretas surrealistas. Adoravam treta, briga, jogar coisa. É o máximo. Porque é justamente o que esse pessoal da vanguarda queria, né? Se distanciar totalmente das influências da literatura, do teatro, da pintura e fazer algo de cinema puro, né? Uhum. Então você imagina. Não vou pegar o texto de um dramaturgo e adaptar do jeito que ele quer, não. Vou pirar aqui. Eu queria comentar também que é muito presente as imagens nesse filme principalmente, mas também nos outros, a imagem do mar. E o mar, ele tá muito presente como um símbolo do inconsciente mesmo, assim, né? Da profundidade que é o nosso inconsciente. Eu acho muito interessante porque ela traz muitas imagens de mar para esse filme. É verdade, Sim. E tem a coisa da câmera tremendo também, né? Em vários momentos ele correndo ali, parece que é a visão dele, né? Que a cidade tá toda tremendo na hora que ele tá... Tá vendo? Mais um tipo de gramática cinematográfica que tá nesse câmera filme. tremida aí, ó. Sempre inovador. Tem umas cenas meio em 360 de rostos que ela faz... Hoje aí Google só falando aí de câmera 360 e tudo, né? Eu já tinha lá. Muito bom. E essa imagem do mar, ela aparece também no Cão da Luz, né? Tem várias imagens da Concha do Clérigo que o Buñuel também, não sei se inspira, né? Tipo, tem uma cena do personagem do Cão da Luz pegando nos seios da mulher e também se vai se modificando ali. Isso me lembrou muito. E aí até fiquei assim com curiosidade de ler. Será que o Buñuel, na sua autobiografia, Meu Último Suspiro, falou alguma coisa de Germain Dulac? E sim, ele fala. Na primeira, ele tá falando da primeira apresentação pública do Cão Andaluz. E aí ele cita o seguinte: muito nervoso, como se pode imaginar, eu ficava atrás da tela com uma vitrola e durante a projeção fazia alternar tangos argentinos com Tristão e Isolda. Eu havia estocado algumas pedras no meu bolso para tirá-las na plateia em caso de fracasso. Recentemente, os surrealistas tinham vaiado A Concha e o Clérigo, filme de Germain Dulac, que não obstante me agradava. Uau! E então ele falava, eu esperava pelo pior. E aí no final ele fala, minhas pedras não foram necessárias. No fim do filme, atrás da tela, ouvi aplausos prolongados e me desvencilhei discretamente dos projéteis, deixando-os cair no tablado. Mas é interessante isso então, uau, né? Ele viu cara. o filme, gostou do filme, né? Tá redimido. Chupa, Arthur. Muito bom. Não vai trazer o olho do bichinho de volta, mas assim, você já ganhou mais pontos comigo. E eu falei de mar, né, como inconsciente, não à toa, uma das frases do David Lynch é que ideias são como peixes. Navegando em águas profundas. Exatamente. E ele fala também que quando você pesca o peixe, as ideias vêm como um cordão de pérolas. E a pérola, vem de onde? Da concha. Viu? Acho que Dulac fazia meditação transcendental. Né? Foi a pioneira. Pioneira, né? da meditação transcendental também, olhem só. Cara, realmente eu fico só emocionada, sabe? Cada vez que eu ver, eu vou amar mais esse filme. São muitas imagens maravilhosas. É só assistindo mesmo pra vocês entenderem a dimensão que esse filme tem. Ou deveria ter, né? Todo mundo tem que ver esse filme, gente, pelo amor de Deus. E a respeito da trilha sonora, né, que a gente não falou, da mesma forma como os outros dois filmes que a gente comentou aqui, né? Tem várias orquestras, né, que já contribuíram, né, em apresentações do filme e tudo. Essa versão que a gente assistiu tá com uma música de 2004, né, da restauração, mas ela também é compatível, né, com o filme, com as imagens. Sim, quando eu vi ele lá no CCBB, que eu acho inclusive ele excelente para ser colocado em mostras assim, sabe, como objeto de arte mesmo, eu assisti mudo. Quase com 100% que também de certeza. É muito interessante muito fazer bom. essa experiência. Porque eu nem senti falta, sabe? Porque é tão hipnotizante o que tá acontecendo que você fica...
Ele fica até mais forte. Não, preparando pro podcast aqui, eu revi trechos, né, dos filmes sem música, sem nada, e é também interessante, porque aí você vê que tem força, a imagem ela tem força independente da música, né? A música tá ali para acompanhar mesmo, né? A maioria dos filmes mudos, a música tá como acompanhamento, né? E não mudo mesmo é ainda mais perturbador. Essa função diegética. Ele mudão, assim, o desespero ainda é maior que você fica, porque não tem uma musiquinha pra você ficar feliz, pra você respirar, pra você sentir tensão, igual geralmente essas condicionam um pouco o filme, comentam o filme nessa trilha instrumental. Ali no mudo não tem, você tá sozinho diante daquelas imagens e o que você faz agora? É por aí. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um Em Foco. E foi muito bom, né? Eu acho que fizemos um ótimo apanhado sobre a carreira dela, sobre os filmes que abordamos. Sim, com certeza, né? E como a gente falou, eles estão disponíveis no YouTube. Então a gente coloca também os links aí. A gente só não sabe se com o tempo esses vídeos caem ou não, né? Mas de toda forma, no momento que você estiver ouvindo este programa, dá para você conferir aí no YouTube A Concha e o Clérigo, A Sorridente Madame Baudet e também Um Convite à Viagem. Tem também os links aí para vários textos que a gente encontrou e reforçamos o convite para que você também contribua, se você sabe aí de algum artigo científico, inclusive, né, dissertações que falem sobre surrealismo e principalmente sobre a Germane Dulac, que abordem de alguma forma o cinema dela, contribua para que a gente possa construir aí um apanhado, né, mais amplo de textos sobre essa incrível diretora. Muito obrigado, Stefânia Amaral. Obrigado vocês, gente. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de falar dessa mulher. Que mulher! Antônio Tinoco. Valeu. Raquel Gomes. Bom demais. E vive o surrealismo, e vive as mulheres. É isso aí. E muito obrigado, claro, a você que nos escutou até aqui. Se você quiser acompanhar os nossos podcasts e recebê-los diretamente no seu smartphone, não deixe de assinar o nosso feed, ou os nossos feeds, né? Tem um feed geral com todos os podcasts do Cinematório e tem também só o feed do Em Foco. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Ué, mas espera aí, tá faltando uma coisa nisso. Ah, meu Deus. Existe aqui uma proposta completamente avant-garde de finalização de podcast. No caso, é uma proposta um tanto dadaísta, não é mesmo, Stê? Nós vamos fazer um poema dadaísta aqui agora, ao vivo. Opa! Então ao vivo não, né? Pra gente é ao vivo, mas... Enfim. Vocês entenderam. Vamos lá. Explicando aqui, né, o formato dessa proposta, palavras não tão aleatórias, porque tem a ver com o episódio, estão aqui na iminência de serem sorteadas. E cada um vai pegar essa palavra e transformar em um poema ou não, o que vier à mente, porque afinal de contas não estamos presos a padrões. Então vamos lá. Primeira palavra, quem pega sou eu. Mar, onda, ideias. O clérigo engatinha pela mulher na rua. Dulac, uma cineasta da vanguarda. Concha, de tu madre. Agora fizemos um haikai, velho. Foi um haikai, cara. Não, pode pegar. Em Foco. Edição e mixagem de áudio, Eduardo Garcia. Realização, Cinematório. Apoio, Rádio Inconfidência. Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.